Voltamos, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula, sobre os fundamentos básicos da enfermagem. Vamos para aqui uma aula prática, né, de como aferir a pressão arterial. Prática para vocês, no caso, aprenderem, né, na prática como deve ser feito. Aparelho para aferir a pressão arterial. Bom, ele é composto de duas partes, tá, gente? Cada parte dele tem os componentes que é importante vocês saberem para estar manuseando esse aparelho. Primeiramente, temos o estetoscópio, que é a parte que vai no ouvido, tá? É onde que a gente consegue auscultar a pulsação, a pressão arterial. E depois seguido do esfigmomanômetro, que é a parte que vai lá no nosso braço, né? Então, como que funciona aqui? O estetoscópio ele é composto pelas olivas auriculares, como vocês podem ver aqui. Deixa eu colocar minha canetinha colorida para vocês conseguirem ver melhor. Conseguir me acompanhar. Então, temos as olivas auriculares, que é essa partezinha, essa pontinha aqui que vai nos ouvidos, né? O tubo de condução, que é essa parte, essa cânulazinha que liga uma parte à outra, que é onde que passa a passagem de som, para a gente conseguir escutar. Então, se chama tubo de condução. Toda essa mangueirinha preta aí, tá? Temos a campânula. A campânula, no caso, é toda essa partezinha aqui, por onde passa o som, que coloca entre contato em cima do pulso, tá? Ela é dividida em duas partes. A parte de cima, onde seguramos, que se chama campânula, e a parte de baixo, que vai em contato no braço do paciente, que se chama diafragma. Certo? Então, por aqui é a passagem de som. E esse aqui é a parte de cima, que chama campânula, onde a gente segura, né? Ali apoiando no braço do paciente. Então, esse é o estetoscópio, é o que vai no ouvido, onde ocorre a passagem de som do pulso. Já o esfigmomanômetro, ele é o aparelhinho aquele que vai no braço, né? Onde coloca o nosso braço, que ele é meio arrochadinho, mas o certo é não ser tão apertado e nem tão frouxo, tá? Então, vamos para as suas partes. Temos o manômetro tipo aneroide, que é esse reloginho aqui, tá? O manômetro, onde a gente vai ter os parâmetros, conseguir ver aqui, que define qual que é a pressão arterial do paciente, né? Da pessoa. Então, ele se chama manômetro, esse reloginho aí. O manguito, né, que é essa braçadeirinha aqui, de onde entra em contato com o braço do paciente, onde que infla aquele ar, né, para estar aí verificando a pressão. Então, se chama manguito, essa braçadeira aqui. Temos aqui as vias de conexão, também, que é a mangueirinha preta, só que do esfigmomanômetro se chama vias de conexão, ou seja, onde que vai conectar o manômetro, né, que é o reloginho, o registrozinho, com a válvula de pressão, onde a gente infla para poder encher essa braçadeirinha aqui. Então, essas mangueirinhas se chamam vias de conexão, onde vai conectar um instrumento no outro. Temos a válvula de pressão, que é aquela bolinha onde a gente regula a passagem a saída de ar, na verdade, né? E o bulbo, que é onde aquela bolinha onde a gente pressiona para poder inflar o manguito, né? Para poder encher ele de ar. Então, o bulbo, ele enche o manguito de ar. E a válvula de pressão, ela vai esvaziar o manguito, né? Vai remover o ar que está aí dentro desse manguito, para a gente poder obter aí o resultado da pressão arterial. Então, como você vai aferir a pressão arterial do paciente? Então, pessoal, muita atenção. Você vai certificar
que não praticou atividade física dentre 60 a 90 minutos, ou seja, dentro de uma hora e meia, a pessoa não pode ter praticado nenhum tipo de exercício físico, tá? Se tiver praticado, esperar algumas horas para poder não interferir na pressão. Verificar se a pessoa não ingeriu álcool, se a pessoa não ingeriu café, porque esses dois são fatores que aceleram os batimentos cardíacos. Verificar se a pessoa se alimentou ou se fumou até 30 minutos antes. Se sim, então esperar esses 30 minutos, né? Para não ter alteração também. E a pessoa não pode estar com as pernas cruzadas, tá, pessoal? A pessoa tem que estar sentada, relaxada, sem nenhum desses fatores aí. Se tiver algum desses ocorridos, no caso de ingestão de café, álcool e algum alimento que causa aumento da pressão, inclusive atividade física, ou seja, até quando a pessoa subiu uma escada, né, dá uma acelerada na pressão, então é bom esperar uns minutos para a pessoa dar uma relaxada para voltar à pressão normal, para não dar erro. E também não manter as pernas cruzadas, porque as pernas cruzadas também pode alterar aí a frequência da pressão arterial. Vai orientar que a pessoa não fale durante o procedimento, deixar ela descansar de 5 a 10 segundos, 10 minutos no ambiente calmo, explicar ao paciente o que vai ser feito e o que se verificar vai ser verificado 2 vezes a pressão arterial para verificar o valor está correto. Se dentro desses 2 valores deu uma divergência, então vai ter que aferir uma terceira vez para poder, né, obter o resultado correto. Mas hoje em dia, sim, a gente acaba aferindo uma vez mesmo, a não ser que deixe algum valor muito alterado, que você esteja na dúvida, aí sim é recomendado você aferir mais de uma vez. Você vai deixar o paciente deitado ou sentado com o braço apoiado ao nível do coração. Ao nível do coração, ou seja, o braço apoiado elevado ao que esteja próximo do coração. E o mais recomendado é o braço esquerdo, tá, gente? Deixa eu só explicar uma coisinha aqui para vocês entenderem. Quando você vê um asteriscozinho assim, uma aspazinha assim aqui em cima, isso aqui quer dizer minutos, tá? Então aqui se não fumou até 30 minutos antes, descansar de 5 a 10 minutos, se não praticou atividade física de 60 a 90 minutos. Agora, se for 2 aspazinhas, aí é segundos. Só uma observação para vocês não ficarem meio perdidas aí, que está na apostila de vocês. Então, vamos lá. Certificou dessas alterações, vamos lá para verificação da pressão arterial. Então, o paciente sentou, você explicou para ele, vai colocar o manguito mais ou menos 4 centímetros acima da prega do cotovelo, ou seja, dessa voltinha do cotovelo, né? Você vai posicionar o manguito 4 centímetros acima dele e vai conectá-lo sem deixar apertar ele, sem deixar muito apertado e nem muito frouxo também. Não deixar que as borrachas se cruzem, né? No caso, essas borrachinhas aqui das vias de conexão, as que saem lá do manguito, não deixar elas cruzarem. Deixa igual tá lá na foto, pois isso pode provocar ruídos, por ser plástico, borracha, esfregar uma na outra pode causar um ruído que vai alterar a sua auscultação. Você vai colocar o marcador no caso lá, a campânula, né? A campânula e o diafragma. Você vai colocar ele em local visível. Aliás, perdão, a campânula não, gente. Vocês vão colocar o manômetro, esse reloginho aqui, tá? Vai colocar ele no local visível, igual vocês estão vendo aqui na foto. Então, manguito 4 centímetros pelo menos acima da voltinha do braço, nem muito apertado, nem muito frouxo. Vai posicionar aqui o manômetro numa região visível, né, para você conseguir a marcação da pressão, para conseguir ler ele. E vai colocar o estetoscópio no ouvido, no caso as olivas, né, voltado para frente.
Eu coloquei aqui a imagenzinha para vocês verem, ó, me acompanhe aqui na setinha. As olivas, vocês podem ver que ela faz uma voltinha, que dependendo da posição que você coloca ela, ou elas ficam para frente ou fica para trás. Então, quando você for colocar ela nos ouvidos, você vai colocar de forma que essas olivas fiquem curvadas para frente. Por quê? Porque a entrada de som do nosso ouvido, vocês podem colocar o dedo mesmo, vocês vão ver que vão para a direção para frente, em região à face, né? Então, tem que colocar essas olivas para frente para poder passar a passagem de som corretamente. Senão, se colocar ao contrário, pode ser que impede essa passagem de som. Passado isso, essas orientações, posicionou o manguito, né? Posicionou o manômetro corretamente, colocou o estetoscópio, as olivas no ouvido, vamos lá. Você vai localizar com os dedos indicador e médio a artéria braquial na curvatura do cotovelo, colocando o diafragma do estetoscópio sem muita pressão sobre o mesmo. Como vocês estão vendo aqui, o diafragma, né, vai ser posicionado em cima dessa voltinha do braço. Vocês primeiro vão localizar a artéria, igual eu expliquei para vocês onde que localiza a artéria no braço, né, gente? Mais internamente do braço, mais em cima do ossinho. Vocês vão lá, procuram onde está, sentiu a pulsação? Pega o diafragma, a campânula, coloca lá em cima, na região que passa o som, né? Posicionou? Vamos lá, começar a aferição. Você vai fechar a válvula de ar ao lado da pera do manguito, ou seja, ao lado do bulbozinho. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó. Essa válvula, vocês vão fechar ela, vão certificar de que ela tá bem fechadinha para não vazar ar, tá? Porque tem que inflar o manguito. Então, você vai insuflar rapidamente, você vai estar lá apertando o bulbozinho até inflar o manguito, até mais ou menos 200 milímetros Hg, tá? No reloginho lá, no manômetro, vocês vão ver, a setinha tem que subir pelo menos até 200 milímetros. Para depois você ir voltando ele, no caso, soltando levemente o arzinho, né? Vai abrir levemente a válvula para poder estar voltando o ar para conseguir aferir a pressão. Então, você vai abrir lentamente a válvula, bem lentamente, tá, gente? Tente não arrochar tanto, porque senão na hora que você for abrir, pode ser que você imprima uma força muito grande, acaba que solta muito ar de uma vez e acaba perdendo a sua auscultação. Então, você vai abrir levemente, vai soltando levemente, como se fosse uma panela de pressão, tá? Vai abrir essa válvula levemente, vai observar lá no manômetro, no reloginho, no registro. Vai observar o ponto onde desaparecem na escuta os ruídos. Isso vai ser a pressão diastólica, a pressão tá soltando as pressões da parede do coração. Lembra lá no funcionamento do coração. Retirar todo o ar e repetir a técnica para confirmação. E você vai anotar os valores encontrados na ficha do paciente. Calma aí, gente, que eu vou explicar para vocês certinho, vou passar um videozinho para vocês entenderem. Olha, é importante. Deve estar cerca de 2 a 3 centímetros da fossa antecubital. A fossa antecubital é essa voltinha interna do cotovelo, tá? Onde geralmente a gente tira sangue. Centralizado na bolsa de borracha sobre a pressão, sobre a artéria braquial. A artéria braquial, gente, é referente à artéria do braço, tá? Manter o braço na altura do coração, sempre livre de roupa, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido, ou seja, ligeiramente solto, tá? Uma regra é sempre ferido no braço esquerdo, pois é o lado que está posicionado no nosso coração. Para hipertensos diagnosticados que necessitam de monitorização, as medidas devem ser obtidas em ambos os membros, ou seja, pessoas hipertensas, você vai aferir pressão dos 2 braços dela. Em caso de diferença, você vai utilizar sempre o braço de maior pressão e em caso de erro, você vai esperar de 1 a 2 minutos a voltar à pulsação normal, né, para não dar alteração.
Então vamos aqui para o videozinho para vocês entenderem como que é feita a aferição de pressão. Prestem bastante atenção, se precisar volte, repita o vídeo, tá? Que isso aqui é importante para vocês entenderem o que foi aquele passo a passo que eu acabei de passar para vocês. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como aferir a pressão arterial do paciente utilizando o esfigmomanômetro e estetoscópio. A gente adapta o manguito. Perdão, gente, eu vou voltar para vocês aqui. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como aferir a pressão arterial do paciente utilizando o esfigmomanômetro e estetoscópio. A gente adapta o manguito ao braço do paciente, o manguito adequado ao braço dele, e ali a gente posiciona o manguito sempre 2 centímetros acima da fossa cubital. Ali a gente posiciona o estetoscópio. Então a primeira coisa que a gente faz é verificar o pulso radial do paciente. A gente faz a insuflação do manguito até a gente identificar o completo desaparecimento do pulso radial, e aí a gente insufla mais 30 milímetros de Hg para garantir que a gente insuflou a quantidade adequada. Depois a gente leva o nosso estetoscópio na fossa cubital e aí a gente vai desinflar o manguito. O ideal é que isso seja feito de maneira lenta, em torno de 2 a 3 milímetros de Hg por segundo. O primeiro som que a gente escutar, o primeiro som de Korotkov, representa a pressão sistólica e o último som, a pressão diastólica. Ao final da verificação, a gente remove o manguito do braço do paciente e anota sempre no prontuário clínico os valores da pressão, o horário e o braço que foi feita a mensuração. O ideal é que todas as vezes que nós fizermos a primeira consulta, a gente faça 2 aferições de pressão arterial, uma no braço esquerdo, outra no braço direito, e caso haja alguma divergência, a gente anota o maior valor da pressão arterial. Bom, meninas, espero que vocês consigam ter entendido como que é feito, tá? Eu recomendo que vejam mais de uma vez, porque quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Se vocês tiverem alguém, alguma amiga que tenha, né, um aparelho de aferir pressão, pedir emprestado para poder treinar, pedir para ensinar também, tá? O ruim, né, pelo que a gente está passando, não tá podendo fazer um no outro, mas assim que possível eu vou estar ensinando vocês pessoalmente. Então, repita o vídeo para vocês entenderem melhor, tá? Como que é feita essa aferição de pressão. Como vocês viram no vídeo, ele procurou o pulso, a pulsação pela artéria braquial, pelo pulso do paciente, braquial não, pela artéria radial, né? Mas vocês podem procurar também na região, igual eu expliquei para vocês lá no braço, da artéria braquial. Tanto faz quanto em cima quanto embaixo, tá? O importante é encontrar esse pulso. Na hora lá que tá voltando o registrozinho, o ponteiro do manômetro, ele falou que você tem que sentir, né, escutar primeiro barulhinho lá. Esse barulhinho eu pelo menos aprendi como bulha, primeira bulha, que vocês vão obter os valores da pressão a partir da primeira e da última bulha. Ou seja, quando tá voltando a pressão, quando você tá soltando ali do registro da válvulazinha,
Quando você está soltando o ar ali, você tem que prestar bastante atenção, que na hora que você escutar a primeira bula, no caso um barulhinho que faz tipo tu, como se você estivesse escutando o coração mesmo, diretamente aqui com o ouvido. A gente usa referência como bulha, né, que faz aquele tu. Aquele primeiro tu, na hora que está voltando, é a pressão sistólica, que vocês vão anotar, que é o maior número geralmente, tá? Aí vocês vão depois, quando estiver continuando, voltando, vai escutar mais pressão. E quando você escutar a primeira pressão, a última pressão, no caso a última bulha que faz tu, aí depois você não escuta mais, quando está soltando ar, é porque aí é o último número, que no caso é a pressão diastólica. Por isso, igual eu falo, a pressão certa é 12 por 8, no caso é 120 por 80, entendeu? Então, o 120, ele é essa primeira bulha, que é a pressão sistólica, e o 80 é a última bulha, que é a pressão diastólica. Vamos ver, então, qual que é a diferença de uma para a outra. Então, o que significa os números de uma medida de pressão arterial? Significa uma medida de pressão calibrada em milímetros de mercúrio, por isso que a gente põe mmHg. O primeiro número, ou de maior valor, no caso referencialmente 12, né, 12 por 8, 120 por 8, por 80, é chamado de sistólico. É correspondente à pressão da artéria no momento em que o sangue foi bombeado pelo coração. O segundo número, ou o de menor valor, é chamada de diastólico, que corresponde à pressão na mesma artéria no momento em que o coração está relaxado após a contração. Não existe uma combinação precisa de valores para se dizer qual é a pressão normal, mas em termos gerais, como parâmetro, a gente diz que o valor em média normal é de 120 por 8 mmHg, que é um valor considerado ideal. Contudo, medidas de até 140 mmHg para a pressão sistólica e de 90 mmHg para a pressão diastólica podem ser aceitas como normais. Então, entre 120 e 140 é considerado um valor normal, tá? O local mais comum da verificação da pressão arterial é no braço, usando como ponto de ausculta a artéria braquial, que é aquela que passa no cotovelo, tá? Que eu ensinei para vocês. Vocês podem olhar aí, essa tabela está na apostila de vocês. Tem essa tabela de parâmetros de valores, que é considerado normal, boa, ou então quando já está pré-hipertenso, ou quando o valor já não é nem normal. Então, vamos lá para esses parâmetros. Classificação da pressão arterial para maiores de 18 anos, tá? Porque quando é criança, os valores é diferente. Então, para adultos, uma pressão boa, ótima, é quando ela é igual ou menor que 120. No caso, gente, para vocês conseguirem identificar isso aqui, lembra lá no nosso primário, um símbolo de maior e menor, quando a gente passa o tracinho aqui, se forma um 4 é menor, se passa o tracinho aqui, forma um 7 é maior. Só estou passando isso aqui para vocês entenderem melhor, porque às vezes algumas pessoas podem confundir. Então, vamos lá. O valor ótimo é o 120 por 8, né, que é o 12 por 8. Ou então, um pouco menor que isso, tá? O parâmetro é entre 12 por 8. Ou então, tipo, 11 por 8. Esse é um valor considerado tolerável, tá? O normal. Normal, no caso, não for ótimo, né? Se a pessoa deu 13 por 85, 13 por 80, é normal também. Menor que 130 é considerado um valor normal, bom. Um paciente pré-hipertenso, ou seja, está começando a subir essa pressão, ela pode ter um risco de desenvolver uma hipertensão, porque a gente fala pré-hipertenso, está no estágio de alerta. É a pessoa que tem a pressão aqui de 130 a 139, a pressão arterial diastólica, né, o valor maior,
a 85 até 89 a pressão diastólica, que é o número menor. A pessoa, quando ela é considerada hipertensa, já é quando é maior que 140. Deu até 140, pré-hipertenso, ainda tolerável, porém em estado de atenção. Mas deu maior que 140 e 190, maior que 140 e maior que 90 mmHg, então a pessoa já está no estágio de hipertensão. Se ela ainda não faz tratamento, ela não está ciente, é importante que a gente encaminhe ela, né, oriente a um médico cardiologista. Quando a pessoa já está sob tratamento medicamentoso, ela mantém essa pressão aqui de 140 a 90 mmHg. Agora, valores normais em relação à idade aqui. 4 anos, entre 4 anos, o normal é de 85 por 60, no caso 8 por 6, crianças até 4 anos. Crianças até de 6 anos, a partir de 6 anos, o correto é até de 95 por 62, no caso 9 por 6, né, mmHg. Crianças de 10 anos, o normal é considerado de 100 por 65, ou seja, de 10 por 6. Em crianças até 12 anos, é normal o parâmetro de 108 por 67, ou seja, de 10 por 6. Em adultos, o valor normal, em adolescentes até 16 anos, é considerado normal o valor de 118, né, na adolescência então, de 118 por 75, ou seja, de 11 por 7. No adulto, o normal, né, o parâmetro, a maioria é o 12 por 8. Em idoso, o normal é de 140 por 160, ou seja, 14 por 16, de 140 a 160, ou seja, de 14 a 16, por 9 ou por 10, por 100, né? No caso, 140 por 90 ou 160 por 100 é considerado até um valor normal para idoso. Então, sempre bom ter mais ou menos em mente esses parâmetros, pelo menos para adulto, né? E o idoso, que a gente mais vai ter contato normalmente. Esses são os parâmetros de valores normais. Então, observando aqui, o PAS, no caso aqui, mmHg, significa pressão arterial sistólica, que é o primeiro valor maior, e o PAD significa pressão arterial distólica, que é o valor menor, tá? É importante vocês saberem isso. Então, olha aqui, meninas, atenção. A partir dos conhecimentos adquiridos, né, que a gente viu agora, é importante vocês responderem as questões descritas na página 142, a apostila de vocês, e resolver os exercícios para ajudar a afirmar o aprendizado. Eu recomendo voltar à aula, né, principalmente de como aferir a pressão. É muito importante para vocês estarem firmando os conhecimentos. Porque isso aqui, gente, não é bobeira, tá? Mesmo que tem coisas que vocês não são obrigados a saber, é bom pelo menos vocês terem noção para ajudar uma pessoa, né? Orientar uma pessoa, ajudar o seu dentista em caso de necessidade. Agora vamos entrar para uma aula bem importante também, que todo mundo mesmo deveria saber, que são noções de primeiros socorros. Muito importante para a gente estar também usando, botando em prática quando precisar no consultório odontológico. Então vamos lá. Qual é o principal objetivo dos primeiros socorros? É realizar o atendimento inicial de emergência, que pode preparar o mesmo para um atendimento especializado. Os primeiros socorros são procedimentos e ações que devem ser tomados imediatamente e cuidadosamente em ocasiões emergenciais, em prol de uma vítima, sendo que a mesma não tem condições de aguardar ajuda médica especializada. Sendo assim, em diversas ocasiões, pessoas comuns, ou seja, não graduadas na área da saúde, podem salvar vidas também. Ou seja, gente, é muito importante que todo mundo, inclusive isso deveria ser implementado até em escolas, né? Porque muitas das vezes crianças que presenciam isso daí
em casa, né, que tem às vezes que tem pais que tem algum, às vezes, problema de saúde, no caso pressão alta, pode ter uma parada cardíaca, né? Ou então até mesmo acidente doméstico, é muito importante, inclusive crianças também, a saber pelo menos a chamar um socorro, né? Então prestem bastante atenção nessa aula, que isso aqui é muito importante para vocês, né, para usar não só no consultório odontológico, mas também para usar na vida de vocês no dia a dia, caso aconteça, se Deus quiser não, né, que não aconteça, a gente não queira que aconteça uma coisa com a gente ou com alguém próximo, mas para que se acontecer vocês estejam muito bem preparadas, pelo menos para dar os primeiros socorros, o primeiro atendimento, enquanto chama e aguarda a equipe especializada, no caso a ambulância. Então, a seguir os procedimentos que caracterizam ações de primeiros socorros. Primeiro, você vai fazer análise de vítimas. O socorrista é o principal responsável pela aplicação de primeiros socorros, mas em caso de emergência, qualquer indivíduo com noção de primeiros socorros pode colaborar com o alívio de sintomas de um paciente acidentado. Sem nervosismo, o indivíduo pode conter o pânico e colaborar com a saúde do paciente, no aguardo por um profissional da área da saúde que possa dar o tratamento adequado à vítima. Com calma, firmeza e precisão, os primeiros socorros podem facilitar a ação de médicos e ajudar as vítimas em estado inicial de choque. Ou seja, gente, sempre das primeiras coisas é manter a calma. Claro que a gente sabe que principalmente às vezes é a primeira vez que tiver contato com uma pessoa, né, que precisa de socorro, pode ser que seja um choque assim inicial, mas o importante é que você procure manter a calma, porque a vítima já está ali em pânico. E o que a gente não quer, né, é duas pessoas em pânico, assim, sem saber o que fazer. Então, a principal importância para se tornar um bom socorrista, para ajudar o outro, é manter a calma, para ajudar a vítima, que já está ali traumatizada. A avaliação. Análise primária é um processo ordenado para identificar e corrigir de imediato os problemas que ameaçam a vida em curto prazo e que deve durar cerca de 30 minutos. Então vamos lá. Essa análise primária contempla constatar inconsciência, ou seja, a pessoa teve um mal súbito lá, você vai se certificar se ela está desmaiada ou se ela ainda está consciente, tá? Liberar as vias aéreas, estabilizar a coluna cervical, no caso se for um acidente, verificar a respiração da pessoa, verificar o pulso, a circulação, que vocês já sabem, que eu já ensinei para vocês, e localizar se tem hemorragia, se está tendo muito sangramento. E a forma mais comum de se verificar a inconsciência da vítima, ou seja, se a vítima está desmaiada, é chamá-la por algumas vezes, geralmente por 3 vezes. Então você vai ali, se possível, dá um toquezinho nela, chama a pessoa por 3 vezes. Se ela não responder, então ela quer dizer que ela está inconsciente. Se não houver consciência, respiração e circulação, logo o resgatista deve seguir para o passo seguinte da avaliação primária, que é localizar grandes hemorragias. Então, se você certificou se a pessoa está consciente, então você vai procurar em região do corpo se não precisa de mais atenção, no caso de hemorragia, né? Por exemplo, a pessoa teve um grande corte, ou então quebrou a perna, teve uma fratura exposta. Vai tentar conter esse sangramento. Para a liberação das vias aéreas, utilizamos alguns métodos, sendo os mais comuns. Elevação do mento, ou seja, do queixo, que é utilizado pela resgatista isolado, sozinho, em vítimas com suspeita de lesão raquimedidular, ou seja, fraturou a coluna. Fazer a manobra tríplice ou de elevação da mandíbula, você vai levantar o queixo da pessoa, levantar a cabeça dela pelo queixo, e empregada por uma equipe em vítimas que é empregada pela equipe em vítimas com suspeita de trauma raquimedular. A manobra de extensão da cabeça, a respiração é um processo através do qual o organismo elimina o gás carbônico resultante das atividades celulares e absorve o oxigênio presente no ar atmosférico.
Aqui, gente, isso aqui é uma coisa muito importante, porque dependendo da forma do acidente da vítima, às vezes a forma que ela caiu, muitas das vezes nem é recomendado a mexer, movimentar a vítima, principalmente a cabeça dela, porque tem um grande risco de você acabar gerando um movimento que acabe fraturando, né, a coluna da pessoa e ela perde totalmente os movimentos. Então aqui, essa parte de liberar as vias, né, estabilizar a coluna vertebral, no caso da parte do pescoço, é muito importante que não mexa, a não ser que a pessoa não está conseguindo respirar, a não ser que aquilo esteja bloqueando a respiração dela, atrapalhando ela a respirar. Você vai levantar levemente o queixo dela, tá? Para poder desobstruir essa via aérea, para poder ela conseguir fazer as trocas gasosas, conseguir respirar. Mas o ideal é que não mexa, não volte ao corpo da pessoa, porque tem um grande risco dela estar ali e você causar um trauma que jamais vai fazer ela recuperar os movimentos. Por isso que é sempre importante primeiro chamar o socorro. Os primeiros socorros é somatório de um movimento de inspiração. Não, perdão. A respiração, né? É a somatória de movimentos de inspiração, entrada de ar dos pulmões, e expiração, a saída de ar dos pulmões. É importante, durante um atendimento pré-hospitalar, que as vias aéreas da vítima estejam totalmente liberadas a fim de se manter uma adequada a permeabilidade do ar aos pulmões. Primeiro, você sempre vai verificar se a respiração da pessoa pelo método ver, ouvir e sentir. O pulso é a onda provocada pela circulação do sangue bombeada pelo coração. O pulso já aprendemos aqui no início da aula o que é, né? Então, o pulso também deve ser verificado em adultos e crianças, basicamente na artéria carótida. A artéria carótida, gente, é como nessa imagem aqui que vocês estão vendo, é a artéria do pescoço, tá? No caso, essa pessoa aqui tá verificando a pulsação da outra, se ela tá viva, pela artéria carótida. Vocês mesmos podem apalpar aí no pescoço de vocês, vão ver, é uma das maiores artérias que a gente tem, né? Bem direto do coração. É uma artéria bem calibrosa, dá pra sentir certinho. Muitas das vezes, só de olhar, a gente vê ela pulsando no pescoço. Essa é a artéria carótida. Então, você vai verificar esse pulso na artéria carótida e em bebês na braquial. A braquial é aquela do braço, que a gente também viu no local de aferir a pressão. A presença de grandes hemorragias costuma ser constatada visivelmente, quer no local que a vítima se encontra, quer aqui em suas vestes, ou ainda pela palpação ao longo do seu corpo. Então, se tiver hemorragia, você vai estar vendo ali onde vai estar constantemente, gente, um sangramento sem cessar, tá? Principalmente quando é um corte na artéria, o sangue ele é ejetado, ele é esguichado praticamente em altos esguichos, justamente por ser uma artéria muito calibrosa, uma veia muito calibrosa, né? Aqui, como vocês vão fazer o método ver, ouvir e sentir a respiração da pessoa, para saber se a pessoa está consciente e respirando. É através do ver, ouvir e sentir. Então, aqui a pessoa, provavelmente ela está tentando aferir a pressão, o pulso da pessoa na carótida aqui, mas ela também está observando se a pessoa está consciente, se a pessoa está respirando. Você vai aproximar, né? É importante você também observar aqui, igual a mulher, observar o tórax da pessoa, se ela está subindo, descendo, né? No caso dos movimentos da respiração. E aqui a pessoa com a mão no abdômen, né? Tentando sentir se a pessoa está conseguindo respirar, ver se consegue sentir alguma movimentação. E aqui outra forma é você aproximar o ouvido da boca da pessoa, né, para sentir se está saindo o arzinho mais quente, né, da respiração, para sentir se a pessoa está respirando ou não. Então, ver, ouvir e sentir, né, gente, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer. Primeiro, tentar chamar a pessoa para ver se ela está consciente e depois, caso não, tentar ver se a pessoa está conseguindo respirar, se está respirando.
transporte das vítimas. Como que é transportada, como deve ser feito o transporte das vítimas? É importante, primeiro, observar que é fundamental que a vítima chegue ao hospital sem nenhum segundo trauma, preferencialmente com as possíveis situações de risco estabilizadas. Por exemplo, a obstrução das vias aéreas. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é ajudar com que essa pessoa volte a respirar, caso da forma que ela esteja parada ali, esteja atrapalhando, né? Mas como fala aqui que uma das fundamentais importância é que a pessoa chegue sem um segundo trauma, ou seja, ela já está sofrendo um trauma ali, né, do acidente. Então tem que ter muito cuidado ao movimentar essa pessoa. O ideal é que não movimente apenas se ela tiver com dificuldade de respirar. Então, sabendo disso, preocupa-se com as prioridades, mantenha a calma, haja corretamente, coerentemente e tenha certeza de que o socorro está a caminho. Feito isso, gente, na verdade, uma das primeiras coisas a fazer é ligar para o socorro. O socorrista é o primeiro a atender a vítima. Os outros o sucederão, dando continuidade à manutenção da vida e evitando complicações como o segundo trauma. No caso, tentar posicionar o pescoço da vítima, né? É muito importante deixar que apenas o socorrista especializado faça isso, para não gerar um segundo trauma, no caso, o paraplegismo ou tetraplegismo. O transporte deve ser realizado pela ambulância, evitar carregar a vítima em outro transporte que não seja ambulância, né? Que a ambulância é um transporte especializado, pois isso pode interferir no atendimento. O transporte inadequado pode causar um segundo trauma ou a morte da vítima, por isso tem que ser com uma equipe especializada. Avaliar a situação só em casos onde não há como chegar a socorro, ou seja, locais de difícil acesso ou sem telefone, e desde que tomadas as devidas providências em relação à segurança da vítima e imobilização adequada, é que devemos transportá-las, ou então em casos em que não haja necessidade de ambulância por pequenas lesões, desde que avaliadas e que em transporte por carro comum não interfira para agravar a situação. Ou seja, gente, só vai tentar carregar a vítima, transportar a vítima para o hospital só se for um local realmente muito isolado, que não tem ninguém por perto, que seja um local que não pegue telefone, né? Além de que seja de difícil acesso ali. Só vai tentar transportar esse vítima só apenas esses casos. Fora isso, somente ambulância. Se for lesões pequenas também, no caso apenas um desmaio ou um trauma, assim, coisa que não vai gerar risco no paciente. Comprovada a não contraindicação e conforme a situação, se for de desmaio, inalação de gases, o transporte de vítima de acordo com o melhor e adequado para cada caso. Apenas nesses casos mais simples, tá, gente? Não retirar a vítima do local do acidente, salvo se o local em que ela se encontra possa causar risco de vida para ela e para o socorrista. Ou seja, por exemplo, igual está aí na figura, o carro que tem risco de explosão ou pista muito perigosa, que não tenha como sinalizar com o carro, faróis e sem triângulo, aqueles triângulos laranja, né, de sinal de trânsito para chamar a atenção, podendo vir outro veículo e ocorrer outro acidente. E vítimas presas em ferragens devem ser retiradas apenas por pessoas especializadas, no caso do bombeiro. Então, no caso também, a gente for ter risco do carro explodir, tá vazando gasolina, for ter um risco do carro explodir, nesses casos assim, pode tentar retirar a vítima. Mas se for caso que for colocar você em risco de vida, é muito bom analisar, né? Porque senão, além da pessoa, você também pode sofrer um acidente ali, é o que a gente menos quer, né? Evitar movimentos desnecessários, evitar transportar a vítima ou movimentá-la sem necessidade, chamar a ambulância e ficar prestando o atendimento de acordo com a avaliação primária e secundária e as orientações recebidas. No caso dessa segunda imagem aqui, é muito importante ter cuidado. Se você não souber fazer o suporte de ressuscitação, né, de vida ali, os primeiros socorros,
Às vezes você pode estar traumatizando, igual aqui, ó, pondo muita força, quebrar a costela do paciente. Você pode estar gerando um segundo trauma, uma segunda sequela. E o que a gente menos quer é isso, né? Então, primeiramente, a gente sempre vai tentar chamar o socorro. Acidentes por soterramento, por envenenamento, por medicação ou produtos químicos, por estrangulamento, choque elétrico. É muito importante que não toque na pessoa até que ela seja separada da corrente elétrica, porque se a pessoa desmaiou por causa de um choque ali e está ainda em contato com a corrente elétrica, você encostar nela, você também vai se tornar outra vítima, porque passa a corrente de energia de uma pessoa para outra, né? Então, primeiramente, desligar a chave geral, desligar a energia e, se houver, ou então desligar o fio da tomada, tá? Igual que tá mostrando aqui, ó, a mulher retirando o fio, né? Provavelmente um fio de alta tensão. Lógico que isso aqui é uma simulação para mostrar o que deve ser feito. Primeiro você vai remover o que está causando o choque ali, a eletricidade, para depois conseguir socorrer a vítima. Um caso muito comum acontecer crianças enfiar coisas na tomada, né? Primeiramente você vai desligar a chave para depois socorrer a criança, porque senão você vai tentar socorrer a criança e você vai se tornar outra vítima também. Vamos pausar aqui para a gente dar continuidade na terceira parte da aula, que é muito importante.